No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo de como fazer texto vazado no Photoshop, criando assim impacto visual diferenciado e fazendo você se destacar em suas artes gráficas. O que eu vou te ensinar aqui é o que está em tendência aí nas mídias sociais, tanto aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, e eu vou te ensinar como fazer esse efeito de texto vazado. Acompanhe esse vídeo que o conteúdo de hoje está incrível e você vai aprender muito. Então, com o meu Photoshop já aberto, eu vou criar um novo projeto, vou clicar aqui em criar. Vai ser 1920 por 1080 e vai ser na cor azul. Então, vou clicar em criar. Agora, pessoal, nós vamos fazer um teste aqui com a letra vazada. A primeira coisa que a gente tem que aprender é fazer um texto com a letra vazada. Então, vou escolher o texto aqui na cor branca e vou dar um clique para a gente escrever. Vou clicar aqui em mover para a gente aumentar o texto. E aí, pessoal, eu vou dar dois cliques em cima da camada de texto. Vou criar um traçado, que é necessário criar um traçado para o texto. Então, vou clicar em traçado. E aqui pode ser 7 pixels mesmo de traçado. Vamos agora em opções de mesclagem e vamos diminuir a opacidade de preenchimento, deixando assim somente o traçado. Então, este é o primeiro efeito que a gente tem que aprender, é tirar o preenchimento do texto. Então, nessa outra tela aqui, pessoal, eu quero exemplificar para você o seguinte. Nós vamos fazer este efeito aqui, ó, de texto vazado, onde tem um cachorrinho. Então, vai ficar um texto vazado na frente do cachorro e vai ficar um texto preenchido atrás. Ou seja, nós vamos precisar de remover o fundo desta imagem para fazer este efeito. E como é que vai fazer isso? Como é que vai ficar as camadas? Então, vamos lá. Na primeira camada vai ficar o texto sem preenchimento. Então, vai ficar o texto sem preenchimento. Na segunda camada vai ficar a imagem sem o fundo, ou seja, a imagem do cachorro, por exemplo, ou de outro objeto sem o fundo. E na outra camada vai ficar um texto preenchido. E na última vai ficar a imagem completa do cachorro com fundo. Então vou lá no Photoshop que eu vou te mostrar isso na prática. E eu já preparei aqui uma imagem para a gente trabalhar ela. Então vou arrastar e vou jogar aqui. E vou ampliar esta imagem. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser duplicar essa camada da imagem. Então eu vou clicar nela. Vou segurar Ctrl e vou Ctrl J. Certo? Já dupliquei, vou desligar essa camada aqui por enquanto. E nós vamos precisar agora de separar o personagem do fundo. Então eu vou selecionar aqui, vou clicar em selecionar e mascarar. E depois eu vou clicar em selecionar assunto. Percebe agora que a imagem ficou em evidência e o fundo ficou mais claro, ou seja, o fundo saiu, criamos uma máscara para esconder esse fundo. Então, vou clicar em OK. E agora eu vou te mostrar como fica o efeito. Então, na camada de baixo está a foto inteira com o personagem no fundo, já colado os dois, né? E quando eu desligo a de baixo, fica só o personagem em evidência. Bom, já fizemos isso, aí o que acontece? Nós vamos colocar um texto vazado na frente e um texto preenchido atrás. Então vamos criar um texto aqui agora, ó. Estilo. Vou clicar em mover e vou ampliar essa camada do texto. E aí, ampliando a camada do texto, vou dar um OK. Agora, pessoal, eu vou precisar de colocar o texto vazado, ou seja, sem preenchimento, apenas com traçado. Então, vou dar dois cliques aqui. Vou selecionar o traçado e vou deixar aqui 7 pixels de tamanho de traçado. Vai ficar assim, igual esse quadradinho aqui.
Vou selecionar opções de mesclagem e vou diminuir a opacidade de preenchimento. Como vocês já podem ver, a palavra já está vazada, certo? Agora nós vamos duplicar este texto. Vou arrastar ela e vou colocar atrás do meu personagem. Só que agora eu vou preencher. Então vou clicar aqui, 2 cliques. Aqui já está com a camada de traçado. Vou clicar em opções de mesclagem e vou aumentar o preenchimento. Ok. E olha que o efeito já aconteceu, ó. Então se eu arrastar as duas palavras aqui, ó, você vê que o preenchimento fica fora da imagem e o vazado fica no personagem. Então este é o primeiro efeito que a gente já está conferindo aqui. Então, pessoal, o segundo efeito que a gente vai fazer vai ser esse aqui, ó, com a palavra escrito dinâmica. O que acontece aqui? Nessa imagem não recortou o fundo dela. Então, esses 3 personagens, essas 3 pessoas aqui, são uma imagem só. Então, não precisou de recortar o fundo. Então, nós vamos fazer este efeito aí para vocês verem que tem um detalhe diferente desse efeito que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá para o Photoshop. Eu já separei uma foto aqui. Então, vamos clicar aqui, vamos arrastar ela. Vou diminuir a foto e vou deixar no meio e vou escrever uma palavra aqui, ó. E vamos ampliar essa palavra. A primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar este texto. Colocarei um outro texto duplicado atrás da foto da mulher. E aí aqui nós vamos dar 2 cliques. Vamos selecionar o traçado aqui, deixar com 7 pixels mesmo. E vamos em opções de mesclagem e tirar a opacidade deste traçado. E vou dar OK. Percebe agora que tem uma diferença com relação ao outro efeito? Na hora que eu arrastar aqui, ó, os dois, vou selecionar aqui as 2 camadas de texto. Na hora que eu arrastar, ó, você vê que o efeito vazado, ele não acompanha a personagem, que é a mulher, certo? Ele acompanha a imagem, ou seja, a mulher não foi recortada do fundo da imagem, por isso que aparece dessa forma este efeito, que é diferente deste efeito que nós acabamos de fazer aqui, ó, deste homem, que o efeito vazado acompanha o corpo dele, tá vendo? Então, essa é a diferença deste outro efeito. Então, o próximo efeito que vocês vão aprender tem um personagem e aí tem um texto dentro acompanhando este personagem. É um efeito chamado aí máscara de corte, que você insere aí o texto dentro de uma imagem e aí a gente vai colocar os outros lados aqui vazado e dá um efeito muito bacana. Então, vou te mostrar na prática como funciona esse efeito de máscara de corte. E aí eu já separei aqui uma outra imagem. Vamos clicar aqui e vou arrastar a imagem para o meio do Photoshop. Então, vou ampliar esta imagem. E aí vou escrever um texto agora. Vou clicar e vou ampliar esse texto. Vou deixar ele aqui mais ou menos na base, ó. Vou dar OK para confirmar o que nós fizemos. E agora eu vou duplicar este texto.
Vou arrastar e colocar atrás da imagem. Já vou aqui já colocar vazado o texto. Clico em traçado, deixo 7 pixels, opções de mesclagem e aí eu vou tirar o preenchimento deste último texto. Então, ó, o último texto, ó, está vazado. Aí depois tem o personagem e a outra camada é a camada preenchida, que é a camada de cima. E agora é o seguinte, eu vou desligar aqui o traçado. E aí, pessoal, nós vamos segurar Alt. Entre o texto e a imagem, vai aparecer uma setinha segurando Alt. E aí eu vou dar um clique. Ou seja, o texto agora entrou dentro da imagem. Este efeito é de máscara de corte. E aí é só eu ligar agora o texto vazado, que o efeito já fica pronto. Vou clicar nos dois e vou passar ele aí para vocês verem que agora a parte preenchida acompanha toda a minha imagem. Agora, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve, porque eu estou sempre por aqui dando dicas. E para você que gosta de Photoshop, eu preparei uma aula sobre tratamento de pele nesse software. Vai lá e assiste que o conteúdo está incrível. Falou!